Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje o texto é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. Diz a palavra do Senhor: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, vamos ver aqui Paulo recomendando a Timóteo que ele permaneça firme no seu chamado, no seu propósito, na sua conduta, imitando aquilo que Paulo já o havia ensinado. Vemos essa instrução muito clara, né, de Paulo falando: Timóteo, olha, eu já te mostrei como que é, então sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então pode me imitar, vá em paz, fica tranquilo, vai fazendo as coisas que eu fiz aí, porque essas coisas vão te levar por um bom caminho. E você aprendeu de perto. Você aprendeu de perto a minha conduta, o meu ensino, o meu propósito, minha fé, minha paciência, e você viu as minhas perseguições. E olha só que interessante, Paulo falando: quem quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Isso porque, se Cristo Jesus, que o próprio Cristo sofreu perseguição, que dirá os seus discípulos? Então, nós que nos dispomos a servir ao Senhor, nós que nos dispomos a viver uma vida piedosa, pode ter certeza que algum tipo de perseguição nós vamos enfrentar nesta vida. Isso porque, quando nós tentamos fazer o bem, é incrível como aparecem pessoas que querem nos destruir. Isso é muito verdade. Para fazer o mal tem gente que faz a torto à direita, mas para fazer o bem sempre tem oposição. E isso eu vejo em todas as situações. ONGs, por exemplo, né? Mesmo a igreja tratando na comunidade, enfim, tudo quanto é coisa boa, de repente sofre algum tipo de perseguição. E aí nós vemos o mal, infelizmente, tendo algum tipo de liberdade. Mas esses que são enganadores, eles estão se enganando, né? Então, eles enganam e são enganados. Esses impostores irão de mal a pior. Como nós falamos no devocional anterior, o peixe morre pela boca. Fica tranquilo, Timóteo, não precisa se preocupar com aqueles que fazem o mal. Logo, logo eles vão passar. Mas continua firme, continua no seu propósito, resista, porque você vai conquistar a coroa da vida, você vai conquistar muita coisa legal se você continuar firme. E Paulo dá uma instrução importante aqui para que Timóteo permanecesse firme nas coisas que ele aprendeu, nas coisas que ele desenvolveu essa convicção, né? Porque você sabe de quem o aprendeu do próprio Paulo, e o Paulo é um grande exemplo de vida, um grande exemplo de ministério. E desde criança Timóteo foi ensinado nas Escrituras, conforme nós vimos no começo do texto de 2 Timóteo. O Timóteo tinha uma avó e uma mãe que eram cristãs, e essas duas ensinaram Timóteo desde criança nos caminhos do Senhor. Logo na juventude, Timóteo se une à equipe missionária de Paulo e mais para frente ele é treinado para ser um dos pastores. Hoje, aqui na época da escrita dessa carta, né, na cidade de Éfeso. Então, Timóteo teve um importante ministério dentro da igreja cristã, foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da fé cristã e para o crescimento do cristianismo naquela época. Ele foi instruído,
nas Sagradas Letras, então ele deveria continuar este ensinamento conforme a convicção que ele teve, e essas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E tem um texto que é clássico, no versículo 16, é um texto muito bonito da palavra de Deus, que diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está escrevendo esse texto para Timóteo, então ele está num contexto pastoral, ele está falando para Timóteo no contexto pastoral. Mas claro, nós podemos entender que toda a Escritura é inspirada por Deus e toda letra sagrada tem um propósito muito bem definido. Portanto, nós podemos tirar princípios desses textos. E um princípio fundamental aqui da palavra de Deus, nesse texto que nós lemos do versículo 16, é que a Escritura Sagrada, ela tem uma gradação, ela é útil sempre, né, para que, em primeiro lugar, né, para o ensino. Então, se você se você quer ensinar alguma coisa para alguém, né? Se você quer trazer instrução para alguém, é importante que você use a palavra de Deus para trazer esse ensino. Caso a pessoa não aprenda, você vai partir para o segundo estágio. Ela precisa ser repreendida. Não pode haver repreensão se não haver ensino antes. Escreva o que eu estou dizendo aí, viu? Isso é muito importante. Você não pode repreender alguém sem ter ensinado essa pessoa antes. Tá certo? Então, fica a dica para a educação de filhos, isso serve, para a educação cristã, para a educação secular, enfim, em todos os lugares serve esse princípio. Você não pode repreender uma pessoa que você não ensinou antes. Aprenda esse princípio e você vai viver bem melhor, vai ser bem mais tranquilo a sua lida aí com outras pessoas. Para você repreender, então você precisa ensinar. Trouxe o ensino, e aí a pessoa não aprendeu, então você vai repreender, tá certo? Aí a pessoa não conseguiu aprender com esse segundo estágio, com a repreensão. Então, essa pessoa precisa ser corrigida. Essa repreensão, a correção é uma repreensão mais drástica, ela precisa ser conduzida, né? Então, algumas pessoas entendem que a correção, no caso da educação de filhos, por exemplo, é a vara. Então, pode ser que seja já nesse estágio, pode ser que seja no estágio da repreensão. Você não pode também repreender sem ter ensinado. Então, é importante ensinar e depois repreender. E a repreensão tem que ser conforme a falta, né? Claro, sempre. A correção, ela precisa ser uma correção de acordo com o erro que a pessoa cometeu. Se foi um erro muito grave, então ela precisa ser corrigida conforme aquele erro, aquele pecado, tá certo? A Escritura Sagrada, ela é útil, então, para trazer essa correção também. Essa correção é muito importante para que a pessoa seja instruída na justiça. Instrução na justiça, a pessoa só tem se seguir todos esses passos. Então, para que a pessoa entenda o que ela precisa aprender, né, para que ela aprenda realmente de coração, para que aquela palavra entre no coração e faça parte da vida dela, ela precisa ser instruída na justiça. Se ela cometeu uma falta, ela precisa ser corrigida, a falta precisa ser repreendida, depois corrigida conforme aquela falta. E assim a pessoa vai ser instruída na justiça. Caso tenha uma correção muito acima daquilo que a pessoa cometeu, acima da falta que ela cometeu, pode ser que a pessoa se sinta injustiçada e neste momento a pessoa se rebela. Então, olha só, se tem uma justiça correta conforme a falta que a pessoa cometeu, isso vai fazer com que a pessoa seja instruída na justiça. Pense bem, né? Então, se você vai corrigir alguém,
corrija de acordo com a falta. Nunca mais e também nunca menos, senão a pessoa vai se sentir na liberdade de continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo de errado. Portanto, a justiça é o princípio fundamental para que a correção aconteça e para que a pessoa também seja instruída nessa justiça, ela possa aprender tudo aquilo que está sendo ensinado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, então, em primeiro lugar, para o ensino, em segundo lugar, para a repreensão, em terceiro lugar, para a correção e, em quarto lugar, para a instrução na justiça. É uma gradação, vai subindo, né, de nível aqui, e isso é muito importante que a gente entenda para que a palavra de Deus entre no nosso coração e precisamos ter sempre também o objetivo, né? O objetivo disso tudo. Para que a Bíblia faz, então, tem essa função? Né? Por que a palavra de Deus tem essa função de ensinar, de repreender, corrigir e instruir? Né? Para que o homem de Deus seja apto, o homem e a mulher de Deus, claro, né? Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura, ela é viva. A palavra de Deus é muito viva e ela entra dentro dos nossos corações, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? É capaz de dividir juntas e medulas, corpo, alma e espírito, enfim, ela divide tudo, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz e ela tem essa função de ir no nosso coração e trazer ensino. Que essa palavra seja firmada no nosso coração e que possamos aprender e colocar em prática para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas e obrigado a Deus porque a sua Escritura, a sua palavra é sagrada e ela tem essa função de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e de nos instruir conforme a sua justiça. Deus, que no dia de hoje nós sejamos ensinados e possamos aprender com o Senhor, com a sua palavra e com a sua vida. Que em nome de Jesus, hoje nós sejamos aprendizes e possamos colocar em prática essa palavra nas nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos direcione e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, então. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas aí, para que mais pessoas possam ler a Bíblia juntos e nós possamos formar um exército de pessoas aqui que fazem devocional, que leem a palavra e que compartilham também com outras pessoas. Deus abençoe. Tamo junto. Até mais. Tchau.